Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Hora de Podcast, onde eu, Matheus Stenger, junto com a minha parceira Rosimari Marafigo, estaremos entrevistando uma série de convidados para trazer temas interessantes para vocês, nossos queridos ouvintes. E qual o tema de hoje, Rose? Então, Matheus, hoje nós temos mais um episódio especial aí do Hospital de Olhos da Serra. A gente vem fazendo vários episódios com convidados especiais, trazendo temas diversos aí sobre esse mundo da saúde ocular. A gente sabe, já falamos várias vezes, né, como o hospital é referência aqui em Lages e região, e eles atendem todas as áreas lá de oftalmologia, eles têm toda a estrutura para cirurgia, para consulta, né? Diversos especialistas lá para atender o público, trabalham com todos os convênios também. O doutor vai poder falar um pouquinho melhor para nós. E hoje conosco, então, o doutor Rafael Issé Gomes. Seja bem-vindo, doutor Rafael, à Hora de Podcast. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Doutor, vamos começar então com o episódio. Conta para nós a sua jornada até o Hospital de Olhos da Serra. Aqui. Então, eu sou natural de Pelotas, fiz minha formação na Universidade Católica de Pelotas, me formei no ano de 2005, daí depois acabei fazendo oftalmologia lá em Porto Alegre, e aí eu conheci a minha esposa, que é a Vanessa, que ela é lagiana, e daí depois de casar acabamos vindo para Lages, né? Inicialmente eu iniciei no consultório com o Dr. José Luiz, a gente trabalhava junto no consultório do pai dele, Dr. Ayrton, e aí depois veio o convite para a gente montar junto com o pessoal o Hospital de Olhos, né? Aí nós nos juntamos em 2016, começamos ali as obras, se eu não me engano, e aí em 2020 a gente inaugurou o hospital. E hoje, pegando agora o nosso assunto tema, que vai ser catarata, conta pra gente o que seria catarata em si. Catarata é um probleminha de saúde que todos nós um dia vamos ter. Catarata é um probleminha que vem com a idade. Todo mundo? Todo mundo. Se todo mundo viver até os 100 anos, virtualmente todo mundo teria catarata, né? Então, quem não teve catarata é porque morreu antes. Senão acabaria tendo, né? Porque a catarata é a lente interna do nosso olho que ela acaba perdendo a transparência. Isso acontece pela idade. Então, todo mundo um dia vai acabar tendo a catarata, né? Então, hoje ela é a cirurgia mais feita no mundo, porque todo mundo vai ter que fazer nos dois olhos, né? Então, é uma cirurgia extremamente comum, uma cirurgia, né, rápida, uma cirurgia segura, uma cirurgia com taxa de complicação super baixa, e é uma cirurgia que tem uma ampla possibilidade também de escolha de lentes, para a gente também já aproveitar no momento de trocar a lente interna do olho que perdeu a transparência, a gente já consegue muitas vezes corrigir erros de refração, erros de grau, né, de óculos. E muitas vezes até livrar o paciente do uso do óculos, se assim ele desejar, né? Então... Com que idade mais ou menos se apresentam aí? Quais são os sintomas, doutor Rafael? O principal sintoma é a piora da visão, né? O embaçamento da visão por culpa dessa lente que vai ficando mais embaçada. Mas não tem idade. Existe catarata congênita, que a pessoa nasce com a catarata. Existe a catarata pós-trauma, existe a catarata pós-infecciosa, que são cataratas que geralmente vêm em pacientes jovens. E existe a catarata senil, que é a mais comum de todas, que um dia todos nós teremos, né? Essa cataratinha senil, que geralmente vem ali depois dos 60 anos de idade, mais comumente, mas também pode vir antes. E é uma catarata que ela começa a se manifestar realmente com baixa de visão. O paciente começa a se queixar, vem para o consultório queixando que a visão tá mais embaçada, né? Que tá enxergando pior. Muitas vezes acha que é o óculos, meu óculos está ruim, está arranhado, limpo, meu óculos não melhora nunca. E aí a gente, no exame, né, quando dilata o olho do paciente, vai examinar lá dentro, a gente vê que a lente do olho perdeu a transparência. Aí essa lente precisa ser substituída, né? Doutor, já que você está com uma maquete ali, se puder mostrar onde que exatamente fica essa lente? Aqui, ó. Este aqui é o nosso olho, então, abrindo ele. Nós temos no nosso olho duas lentes. Nós temos a córnea, que é esta lente bem da frente do olho, bem de fora. Esta lente aqui ela é muito importante quando o paciente deseja não utilizar mais óculos, porque às vezes eu posso ter grau nesta lente, né? Quando falta grau nesta lente, é grau de astigmatismo, né? Que é um tipo de grau, porque às vezes essa lente ela não está lisinha, ela tem alguma tortuosidade, que gera o grau do astigmatismo.
que quando eu vou fazer a cirurgia da catarata, eu tenho que prever isso, se a gente desejar eliminar o uso de óculos, aproveitar a cirurgia, daí eu tenho que botar uma lente que já corrija o grau de astigmatismo da córnea aqui fora. Porque na cirurgia a gente não mexe na córnea, a gente só faz um cortezinho para poder entrar dentro do olho para fazer a cirurgia, mas a gente a princípio não mexe na córnea, né? Então se ela tem algum probleminha no formato dela que gere o grau de astigmatismo, a gente mantém ali, mas eu posso, prevendo isso, colocar uma lente dentro do olho que já corrige essa parte, né? Mas a córnea é uma das lentes do nosso olho. Depois da córnea a gente tem aqui a íris, que é a parte colorida do nosso olho. A função... Opa, essa tá caindo aqui. A função da íris basicamente é abrir e fechar para deixar entrar mais ou menos luz pela pupila, né? Pupila é esse buraquinho no meio da íris, que a íris ela abre e fecha. Se eu estou num ambiente com muita luz, a nossa pupila se fecha. Quando eu estou num ambiente com pouca luz, né? À noite, escuro, a nossa pupila se abre, se dilata um pouquinho. E logo atrás da nossa íris, a gente tem o cristalino, que é a lente interna do nosso olho. Esta lente, com o passar do tempo, ela vai ficando, vai perdendo a transparência, né? E isso a gente chama de catarata, né? Por que que isso acontece? Porque, na verdade, esta lente, ela está imersa dentro do nosso olho, ela está imersa no meio de líquido. A gente tem 2 tipos de líquidos no nosso olho. Na parte da frente é o humor aquoso, na parte de trás, que seria esse aqui, é o humor vítreo, mas basicamente os dois são líquidos que englobam essa lente, né? Ela fica imersa dentro do líquidozinho aqui dentro do nosso olho. Com o passar dos anos, este líquido acaba penetrando dentro desta lente. Tem uma membrana que recobre, que é a cápsula dessa lente, que é a cápsula do cristalino, que ela tem a função de não deixar, de bloquear a entrada de água para dentro dessa lente. Com o passar dos anos, a gente vai envelhecendo e esta membrana vai perdendo esta capacidade. E conforme penetra a água dentro da lente, as células de dentro da lente absorvem essa água e acabam ficando opacas, acabam perdendo a transparência. E aí por isso que esta lente deixa de ser transparente. E como esse é uma lente que, justamente para ser transparente, ela não tem vasos sanguíneos. Então, ela não tem, as células não conseguem ter uma troca celular, uma renovação celular boa, né? Porque não tem um aporte sanguíneo bom. O que é interessante para a cirurgia, porque daí não sangra. Consigo fazer uma cirurgia com anestesia local. Esta lente não recebe nenhuma inervação sensitiva de dor. Então, o que torna a cirurgia muito interessante, porque eu consigo fazer com o paciente acordado, com anestesia local, só pingando o colírio, eu consigo remover esta lente, ela não sangra, o paciente não tem dor, a gente remove esta lente, coloca uma lente nova, uma lente artificial aqui dentro, substituindo ela, né? Artificial daí. Artificial, sim, uma lentezinha artificial. Que hoje a gente tem várias opções, né, possibilidades de lente que corrige o grau só para longe intermediário perto, que corrige astigmatismo, sem astigmatismo. Então a gente consegue individualizar a escolha de cada paciente, de acordo com o que a gente conversa com o paciente no consultório, e oferecer as várias possibilidades para a gente juntos chegar numa decisão de o que é melhor para cada paciente, né? E aí, mesmo tendo alguma situação lá na córnea, que você comentou do astigmatismo, ela corrige mesmo sem precisar mexer lá. Exatamente, né? Em alguns casos, quando tem astigmatismo na córnea, eu consigo prever isso com os exames pré-operatórios, e daí eu consigo planejar uma lente para botar aqui dentro, que já corrija o grau desta lente aqui de fora. E daí a gente tenta deixar o paciente o menos dependente de óculos possível, se assim o paciente desejar, né? Na verdade, esta melhora refrativa, esta melhora do grau seria um plus. A cirurgia da catarata seria só a substituição dessa lente. Eu tiro esta lente que está opaca e sou obrigado a colocar outra, porque esta lente que tem naturalmente no nosso olho, em média ela tem 22 graus. Nossa! Em média, né? Tem pessoas que têm mais, pessoas que têm um pouco menos, mas em média ela tem 22 graus. Então, quando eu tiro ela, eu não posso não colocar lente nenhuma. Porque senão o paciente vai ficar faltando 22 graus, né? É muito grau. Às vezes, se falta no óculos 1, 2 graus, já incomoda. Imagina se faltasse 22, né? É bastante coisa. Então... Doutor, e existe alguma forma de prevenir ou retardar o aparecimento da catarata? A catarata senil não tem muito que a gente possa fazer para ajudar o paciente, né? A catarata senil, a gente sabe que uma hora ela vem. Os outros tipos de catarata, por exemplo, a catarata pós-infecciosa, a catarata pós-trauma, essas aí basta os cuidados de EPI, geralmente nas profissões de mais riscos, para a gente tentar prevenir que ela venha, né?
que às vezes vem anos após um trauma, né? Um acidente de carro, uma batida, um trauma no olho, 2, 3, 5 anos depois surge uma catarata, né? E, doutor, puxando essa parte ali das lentes, a gente só substitui a lente por uma lente nova, né? Que é uma lente artificial. Tem possibilidade de a gente ter que fazer de novo essa substituição? Ou Não. fez e fechou? Não, o que acontece às vezes que o paciente confunde e acha que é a catarata que volta. Catarata não volta, porque no momento que eu fiz a cirurgia, eu vou remover a lente do paciente, tirei a lente do paciente fora, pego uma artificial, coloco aqui e não volta mais a catarata. Mas como que é feita a cirurgia de catarata? A gente utiliza a cápsula da lente mesmo do paciente como suporte para a lente nova. Então, na cirurgia, eu pego na parte anterior desta lente e faço um furinho, um cortezinho aqui anterior, né? Tiro só a pelezinha bem de fora, entro com o meu equipamento, vou removendo todo o miolo da lente, do cristalino, removo todo o miolo e deixo a cápsula posterior. Então vai ficar tipo um saco capsular, que a gente chama, vai ficar um suporte e eu coloco a lente nova aqui dentro. No momento que isso aqui cicatriza, a lente não se mexe mais lá dentro. Então, os primeiros dias pós-operatórios, a gente tem que ter muito cuidado para não deixar isso aqui, o paciente bater, coçar, esfregar o olho, que às vezes a lente pode entortar lá dentro, né? Mas uma vez que cicatrizou, a lente vai ficar, teoricamente, lá para sempre, né? A não ser que a gente precise eventualmente remover. Ou num eventual trauma muito forte posterior, que possa deslocar muitas vezes o saco capsular inteiro, sai fora do lugar, né? Mas aí são coisas que a gente não teria como evitar. O que acontece às vezes? A cápsula posterior, com o passar dos anos, né? A cápsula que é a parte ainda natural da lente antiga do paciente, da lente natural do olho do paciente, esta cápsula às vezes acaba perdendo a transparência, anos depois da cirurgia. Mas isso a gente resolve bem fácil no consultório com a aplicação de um laser, de um YAG laser, que é um laser que a gente vai fazer uma ruptura dessa cápsula, a gente vai rasgar ela. Como a lente já está lá há bastante tempo e ela já cicatrizou, eu consigo rasgar essa parte posterior só com o laser e a visão do paciente melhora novamente. Então, às vezes o paciente confunde achando que a catarata voltou, porque operei, ficou alguns anos bom, depois voltou a ficar opaca a minha visão. Aí o paciente acredita que a catarata possa estar voltando. Mas não, muitas vezes é só a cápsula que opacificou, perdeu a transparência. A gente vai no consultório mesmo e resolve rapidinho. Do estoque tá bom já. E qual o material que é essa lentezinha que vocês colocam? A gente tem vários materiais hoje no mercado, né? Então a gente tem materiais desde antigamente existiam as lentes rígidas, né? Depois tiveram as lentes de silicone, as lentes de PMMA. Então temos vários materiais hoje no mercado que a gente pode usar. Tem materiais que o pessoal chama de hidrofílico, hidrofóbico. Cada um tem suas vantagens, desvantagens, aí a gente tem que individualizar mesmo para tomar as decisões, né? É a questão do grau, para adaptar. Exato. Então, hoje, o que a gente mais recebe e procura justamente é na tentativa do paciente eliminar o uso de óculos, né? Essa que é a grande coisa. Só que a gente tem que entender, assim, que o grau do nosso olho, o ideal é zero, o zero. Se eu operar o paciente, deixar o olho com grau zero, o paciente fica com a visão ótima de longe. Mas o grau de perto não é zero, o grau de perto é 3. Né? Então, para eu poder enxergar aqui de perto, o ideal não é que eu tenha 0 no meu olho, é que eu tenha 3. Então, para eu poder atingir isso, é porque o paciente jovem, às vezes a gente tem dificuldade de entender isso, porque o paciente jovem que eu digo é menos de 40 anos, ele tem um músculo que movimenta esta lente. Esta lente, ela está presa aqui dentro do olho. Aqui, não sei se vai dar para ver, mas na minha maquetezinha, esta lente está presa no olho através de um músculo que segura a cápsula. E este músculo movimenta essa lente e muda o formato dela. Estica ela ou afrouxa e ela fica mais gordinha e isso tudo vai mudando o grau dela. Então, este músculo, quando ele faz força, ele dá para o meu olho 3 graus. Então, eu que não uso óculos, o meu grau de longe é 0 ou muito próximo disso. O meu músculo, quando eu quero ler, ele faz força e me dá os 3 graus que eu preciso de leitura. Quando a gente começa a passar dos 40 anos, 41, 42, 43 anos de idade, este músculo vai começar a cansar. E daí aqueles 3 graus que eu preciso para perto vai começar a aparecer.
Uhum. Então aí o paciente começa a precisar muitas vezes daquele óculos multifocal, que é uma adaptação às vezes mais chatinha, que o paciente se queixa, porque o grau de longe e o grau de perto já não é mais o mesmo. Porque justamente dos 3 que eu precisava que o meu músculo me desse para eu poder enxergar de perto, quando o músculo começa a falhar, ele não consegue me dar 3, ele consegue me dar 2. Aí eu tenho que botar 1 a mais no óculos. Daqui a pouco envelhece um pouco mais, o músculo, Aumentando muito. o músculo já não me dá nem 2, me dá 1. Aí eu tenho que botar 2 no óculos. Até que quando a gente chega lá por volta dos 60 anos de idade, o músculo simplesmente para de funcionar. Aí o meu grau de perto vira 3. No momento que eu faço a cirurgia, como eu tirei a parte interna desta lente, né, eu removi ela e vou botar uma lente nova artificial no lugar, esse músculo vai parar de funcionar. Então, mesmo que o paciente não tenha chego nos 60 anos de idade, se eu operei antes disso, automaticamente eu sei que pós-operatório o grau dele de perto vai ser 3 a mais que o de longe. Então, se o de longe for 0, o de perto vai ser mais 3. Se o de longe for mais 1, o de perto vai ser mais 4. Se o de longe for mais 5, o de perto vai ser mais 8. Entendeu? Então, esse que é o que a gente tem que explicar isso às vezes para o paciente para a gente tomar a decisão. Porque às vezes o paciente me diz, mas de longe eu já enxergo bem, eu só queria que essa lente fosse boa de perto. Não tem Mas como. uma coisa não tem nada a ver com a Porque se eu deixar ela boa só de perto, daí vai ficar ruim de longe. Porque daí se eu calculo esta lente para em vez de deixar o olho dele com grau 0, eu calculo a lente para deixar o olho dele com grau 3. Esse 3 vai sobrar de longe. Aí ele vai ter que usar menos 3 no óculos para poder zerar, para enxergar de longe. Então não tem muito sentido, a gente sempre prioriza mais o longe. Doutor, você comentou ali que aos 60 anos, né, normalmente essa senil ali vai começar depois dos 60. Geralmente acontece nos 2 olhos ou não? Não necessariamente? Não necessariamente. Um primeiro, outro depois? Não necessariamente, mas geralmente vem bem parecido. Né? E se veio mais rápido num olho, a gente sabe que logo vai vir no outro e não Já está examinando isso. Não tem muito como escapar disso. E outra coisa, o óculos, então, ele não ajuda na catarata, nesse caso? Não, o óculos, na verdade, ele é só para nos dar conforto. Se falta no meu olho 1 grau para longe e 4 para perto, eu vou botar no óculos 1 de longe e 4 de perto. O óculos só está dando aquilo que me falta, né? O óculos não vai ser um tratamento, ele não vai mudar o grau do meu olho porque eu estou usando ou porque eu deixei de usar o óculos. Não gosto de usar óculos. Às vezes, meu grau de longe é 0, eu só preciso do grauzinho para perto. Não gosto de usar óculos, não vou usar. Vai piorar? Na verdade, vai piorar dependendo da idade do paciente, porque vai chegar em 3. Às vezes, o paciente chega no consultório, tem 0 de longe e 1 para perto. Daí ele pensa, não usei o óculos, volta anos depois, poxa, aquele 1 virou 1,5, virou 1,75, virou 2. Piorou porque eu não usei o óculos. Não, piorou porque o paciente envelheceu. Iria chegar nesse nível de qualquer jeito, né? Porque com o envelhecimento vai chegar em 3. Ponto. Usando óculos, não usando. A minha pergunta é no sentido de por que a cirurgia, no caso da catarata, né? Então, mas aí na cirurgia, o pessoal com o melhorar da medicina e esse ramo das lentes intraoculares melhorou muito nos últimos anos e eu diria assim, acho que a partir de 1995 para cá ele começou a melhorar muito, mas de 2015 para cá, com as lentes multifocais, a gente abriu um leque de possibilidades que eu consigo tratar esse cansaço do músculo do olho que vem com a idade, a gente chama isso de presbiopia. Então, a partir de 2015, mais ou menos, começaram a surgir, ou pelo menos começou a ficar mais comum, da gente poder oferecer para o nosso paciente as lentes multifocais, que seriam lentes que têm o grau necessário para zerar o olho do paciente para longe, mas ele consegue ter alguns anéis na lente com adição de grau. Então, eu consigo oferecer para o meu paciente corrigir, inclusive, a presbiopia, corrigir os 3 graus que ele precisa de perto. Então, seria uma lente que vai corrigir tanto o longe, o intermediário e o perto, fazendo com que o paciente se livre totalmente do óculos, né? E pegando ali essa questão da cirurgia, doutor, existe algum risco de rejeição da lente? Não, porque justamente é um tecido que não é vascularizado. Então, por ele não receber vasos sanguíneos, ele também não tem essa possibilidade de rejeitar esta lente, né? Então, nesse aspecto é bem tranquilo. Vamos supor que eu tenha catarata nos 2 olhos.
eu vou lá, sou atendido pelo senhor, faço cirurgia de um olho e depois do outro. Tem que esperar um tempo ali entre os dois. Na verdade a gente espera porque uma das complicações da cirurgia que a gente teme um pouco é a infecção no pós-operatório. Se eu opero os 2 olhos juntos no mesmo dia e chega a dar o azar do paciente ter uma infecção, vai atingir os 2 olhos. E essa infecção intraocular potencialmente pode gerar até sequelas para a visão, né, se a gente demorar a tratar, ou às vezes dependendo do tipo de patógeno, se for uma bactéria mais agressiva, que o paciente tenha esse azar. Mas isso tudo que a gente está falando, qual é estatisticamente na literatura, a chance de uma infecção é menos de 1%, né? Então tem mais de 99% de chance da cirurgia transcorrer sem complicações. Mas quando ocorre, ela pode ser uma complicação que deixa alguma sequela, que baixa um pouco até a visão do paciente, ou não, dependendo, né, do tipo de bactéria e do tratamento que a gente consiga chegar a tempo e tal. Mas justamente por isso que a gente evita fazer os 2 olhos juntos. Então, estatisticamente, é mais seguro. Eu opero um olho, deixo ele cicatrizar, ficou bem, beleza, vamos para o outro olho, operamos, e aí é mais seguro, né? Mas é só na verdade, é mais para a gente ter uma segurança e ficar tranquilo, né? Que se tiver uma complicação, vai atingir um olho, a gente ainda depois vai poder operar outro, né? Essa questão ali que você está falando de infecção já gera uma dúvida em mim sobre o pós-operatório. Tem que ter algum cuidado? Tem uma recuperação? Como é que funciona essa parte? O pós-operatório da cirurgia de catarata é bem tranquilo também, não requer nada demais, porque é uma cirurgia que hoje a gente faz com anestesia local, a gente opera, o paciente levanta, já vai embora para casa, já sai da clínica. E geralmente, assim, 2, 3 dias depois da cirurgia, o paciente já está com 100% de visão, né? Então, uma cirurgia que logo que a gente sai, operou o paciente, ele está saindo da clínica, ainda está embaçadinho, a córnea incha um pouco, que é essa lente bem da frente, pelo processo da cirurgia e tal. Ela, quando incha, ela perde um pouquinho da transparência, então a visão fica meio nuviada mesmo, ainda não está tão legal. Mas geralmente 2, 3 dias depois o paciente já está com a visão bem boa. Mas qual é os 2 medos que a gente tem no pós-operatório? Um é a infecção e o outro é o deslocamento da lente. Porque até a lente cicatrizar dentro do saco capsular, que a gente colocou ela ali, ela pode deslocar, pode ficar torta. E aí sai da posição e muitas vezes a gente tem que reoperar o paciente para ir lá e colocar saindo de volta. Então, pós-operatório, basicamente, o medo para não deslocar a lente é não bater o olho, não levantar peso, né? Não fazer nada que possa não coçar, esfregar, bater, dormir por cima do olho também, é uma coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Geralmente, aí uns 15 dias já é suficiente, já cicatrizou bem a lente, a chance dela mexer já é bem pequena. E o outro medo, que é a infecção, é só pingar os colíriozinhos com antibiótico, né? Aí no primeiro dia é mais chatinho, tem que pegar com bastante frequência, depois vai aliviando. Mas fica, geralmente, em torno de 3 semanas, o paciente tem que estar tendo cuidados, pingando colírios e tal. E quanto tempo é a cirurgia? Quanto tempo ela dura? É rapidinho? A cirurgia é 15, 20 minutos, né? É uma cirurgia bem rápida, anestesia Você local. falou, eu achei que ia ser 1 hora e meia, mas tem que limpar, furar. Hoje, com a nossa tecnologia, dos equipamentos que a gente tem disponíveis hoje no mercado, é uma cirurgia segura, rápida, sem dor, Limpa, né? bem tranquilo, não sangue. Envolve sangue. O pessoal brinca, os outros médicos com os oftalmos, que quando a gente vê um sangue, a gente pede um cotonete. Porque como nos olhos tudo é pequeno e microscópico, quando tem uma hemorragia, um sangramento, a gente resolve com um cotonete, né? Super limpo. Então, é bem tranquilo. E afeta um pouco a questão da sensibilidade do olho. Não, geralmente não, porque a gente só vai fazer um cortezinho. A córnea é um tecido altamente sensível, né? Na verdade, a córnea, que é essa lente de fora de todo o nosso corpo, ela é onde tem o maior número de terminações nervosas por milímetro quadrado, tá na nossa córnea. Então, a córnea é super sensível. Cai um corpo estranho, já sente cisco, super pequeno, que às vezes o paciente nem enxerga que tem ali no olho e parece que tem um negócio gigante ali incomodando, né? Então, a córnea é super sensível. Mas a gente faz um cortezinho bem na transição entre a parte branca do olho e a córnea, bem ali no limbo, que é essa região da transição. A gente faz um cortezinho de 2,4 milímetros de um lado e 1 milímetro do outro, para a gente poder entrar com os equipamentos e operar lá dentro. Daí não acaba não cortando nada de... Então não costuma ter dor, é uma cirurgia, né, tranquila e tal.
E, doutor, qual que é o momento certo para operar a catarata? Quando que o paciente não pode mais adiar? Depende, na verdade, da vontade do paciente, né? E do grau que ele tem no olho. Muitas vezes a gente indica a cirurgia. Na verdade, hoje o Conselho Brasileiro autoriza que a gente ofereça para os nossos pacientes, ali a partir dos 55 anos, a gente já está autorizado a oferecer a cirurgia como uma forma de cirurgia refrativa. Ou seja, o paciente nem tem catarata, mas eu ofereço esta cirurgia para ele como uma possibilidade de remover o grau do olho. Né, Então, serve como uma opção de cirurgia refrativa. Por que tem que ser o paciente um pouco mais velho, né? Acima dos 55 anos? Por causa dessa questão muscular, né? O olho, quando ainda tem o músculo funcionante, se eu fizer essa cirurgia de substituição da lente, o paciente vai se sentir que perdeu este efeito muscular, que ele vai acabar perdendo com a idade, mas... Vai aos poucos. Imagina que chega um paciente com 30 anos, faz uma catarata pós-trauma, pós-infecciosa. Eu vou operar ele, o pós-operatório dele, ele vai sentir que ele perdeu um pouco da visão, porque aquele efeito muscular de adaptação, de acomodação do olho dele para as diferentes distâncias, isso aí, infelizmente, ele vai perder. Só que isso é uma coisa que a gente perde com a idade e que todos nós vamos acabar perdendo uma hora ou outra. Então, eu preciso esperar que o meu paciente já tenha perdido isto pela própria idade, para poder daí oferecer a cirurgia de catarata, mesmo sem ele ter catarata ainda, só como uma forma de resolver a questão de grau. Lógico, para quem que a gente oferece isso? Para quem tem graus mais altos, né? O paciente lá com meio grauzinho, eu não vou sair oferecendo essa cirurgia, porque Não faz sentido. não tem muito sentido. Mas chega lá um paciente com 3, com 4, com 5 graus, doutor, não faço nada sem o óculos. Sou dependente do óculos para tudo. Entro no banho no óculos que eu não consigo diferenciar o shampoo do condicionador. Eu preciso do óculos para tudo. Eu levanto da cama, primeira coisa é botar meu óculos. Esse paciente, essa cirurgia cai super bem, né? E pacientes que fizeram já um tratamento de laser, um transplante de retina, alguma coisa assim, não tem Não, na verdade, assim, essas situações onde o olho já foi mexido, principalmente quando a gente já mexeu na nossa córnea, uma cirurgia refrativa muito comum, o paciente tinha uma miopia, fez uma cirurgia laser da miopia, resolveu a miopia. Hoje em dia, as nossas máquinas têm uma certa dificuldade em calcular o grau da lente que eu tenho que botar lá dentro do olho para poder zerar o olho do paciente na cirurgia de catarata. Então, quando eu pego um olho que nunca foi mexido, nunca foi operado, a previsibilidade das minhas máquinas que calculam o grau, porque tudo isso é feito nos exames pré-operatórios. Eu tenho lá nossas máquinas que fazem que se chama o biômetro, que é o equipamento que faz esse cálculo, que ele mede, faz a biometria do olho do paciente e me diz, bota uma lente de 22 graus que o paciente vai ficar com grau 0. Qual é a chance da minha máquina acertar? Num paciente que o olho nunca foi mexido, é acima de 90% a 95%. A máquina vai dizer, bota uma lente 22, vai ficar 0 e fica 0. Ou fica mais ou menos 0,25, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas que não chega a atrapalhar o paciente. Então, essa previsibilidade depende do estágio da catarata. Às vezes eu pego cataratas super avançadas que o cristalino perdeu totalmente a transparência. O paciente está cego, a catarata é branca. A gente olha aqueles olhos que a pupilinha, em vez de ser preta, é branca, porque é uma catarata total. Aí Na verdade, ela vai esbranquiçando, fica branca igual a esclera, fica branca, branca, branca. E aí, quando isso acontece, a previsibilidade, o acerto do cálculo da minha máquina, do meu biômetro em acertar, aí já decai um pouco. Porque a gente tem 2 tipos de métodos para a gente calcular que o biômetro usa. Um deles é com ultrassom, que daí não é tão preciso, que é os métodos mais antigos, mas que são os únicos que a gente pode usar na catarata mais avançada, e tem os métodos mais atuais que são através de tomografia. Só que esses métodos eu não posso ter uma catarata muito avançada, porque eles não conseguem atravessar a catarata para poder medir o grau do olho. Porque como que é medido o grau do olho? A máquina leva em consideração a distância do cristalino até a retina. E se eu não tenho visão, se eu não tenho visibilidade, porque a catarata tomou conta, eu não tenho tanta precisão nesse cálculo.
Então, tudo isso também vai interferir. Então, às vezes, o paciente, se tem uma catarata muito avançada e ele gostaria de botar uma lente premium, uma lente que elimine o óculos multifocal, longe, perto e tal, aí a chance de a gente ter algum erro e não acertar né, vou botar uma lente de 22 que vai ficar zero e não ficar zero, ficar um meio grau a mais ou a menos, aí essas chances aumentam de acordo com o estágio que está a catarata, né? Então, cataratas mais avançadas, acontece isso. E também acontece nas cirurgias refrativas. Mas isso me impede de eu ter que fazer a cirurgia depois? Por exemplo, a gente fez ciliogramos da catarata agora, mas daí a gente vai lá e faz daí para resolver o grau posteriormente. Não, é possível fazer isso sim. Ou muitas vezes, se o erro for muito grande, a gente substitui a lente, né? Nada impede de eu reoperar esse paciente e substituir essa lente. Botei uma lente lá, meu plano era deixar em zero, mas por algum motivo errou o cálculo no biômetro e não ficou zero, ficou 1, ficou 1,5. Dá para fazer um laser e tirar 1 grau, 1,5 graus? Na maioria dos pacientes até deve dar, mas eu também tenho a possibilidade de ir lá e substituir essa lente. Converso com o paciente, olha, vamos acontecer um erro, vamos ter que operar de novo para substituir a lente. Ficou sobrando ou faltando 1 grau a mais ou a menos, a gente vai lá e substitui a lente. Quando esse erro é pequeno, meio grauzinho, 0,75, é muito mais fácil, em vez de trocar a lente e fazer toda uma cirurgia nova, aplicar o laser e resolver tirando o grau na córnea, né? Então, tudo vai depender de cada caso. E os pacientes, eles têm muito medo dessa cirurgia? É comum ter medo? Você sensibiliza? Como que você conscientiza as pessoas? Então, como é uma cirurgia que majoritariamente os nossos pacientes são mais idosos, né? Então eles têm muitas vezes uma ideia errada, de uma cirurgia que acontecia no passado. Porque antigamente, lá nos primórdios da cirurgia de catarata, o olho era aberto 180 graus. O médico vinha com um bisturizão, fazia um corte aqui de ponta a ponta. Abria o olho, tirava a lente. No início nem se botava lente nova, porque só se operava cataratas já brancas, bem avançadas. O paciente estava cego, a gente só tirava o cristalino, não botava nada lá dentro e deixava depois. Botava um óculos, via o que ia fazer depois, né? Então, essas cirurgias eram muito traumatizantes, né? E traumáticas para o paciente. E mais tarde, quando surgiu as lentes, mas ainda seguia com esse corte 180 graus, a gente tinha que dar 5, 6, 7 pontos no olho. Aí tinha que esperar cicatrizar e removendo os pontos aos poucos. Às vezes levava o paciente 6 meses para ter uma recuperação visual. E muitas vezes tinham complicações mais comuns, assim, de poder ter um descolamento de retina, uma infecção. Eram complicações que nessas cirurgias mais antigas eram mais comuns. Então, os pacientes mais antigos que viram seus pais, seus avós, né, fazendo uma cirurgia mais traumática, eles sempre ficam com mais medo, né? Mas a gente mostra no consultório, a gente tem vídeos de cirurgias e tal, e vai conversando e mostra na maquete, e muitas vezes eles acalmam. E na verdade não tem muita escolha, porque eles estão perdendo visão e a catarata é uma doença progressiva, vai seguir perdendo a visão até ficar cego. Ela não estabiliza, né? Não estabiliza nunca, então... E pela lógica ali é mais fácil detector já ir fazer a cirurgia. Mas precisão no grau, né? Com certeza. Não só na precisão do grau, como a cirurgia se torna mais fácil tecnicamente, né? Com menos chance de complicação, menos traumática para o olho, porque como é que o meu equipamento faz para remover o miolo da catarata, né? Ele é um equipamento que a gente chama de facoemulsificador. Ele dá umas rajadas de ultrassom que quebram a catarata e, ao mesmo tempo, ele aspira a catarata, ele suga ela. Então, ele vai quebrando e aspirando. Quando eu tenho uma catarata inicial, ou no paciente sem catarata, muitas vezes eu não preciso nem usar o ultrassom para quebrar, só com o equipamento aspirando, porque a catarata é molinha no início. Conforme essa catarata avança para um estágio de catarata mais esbranquiçado, uma catarata total branca, muitas vezes o equipamento tem dificuldade para quebrar a catarata. Ela vai enrijecendo. Ela vai ficando dura, dura. Tem um tipo de catarata que, em vez de ficar branca, ela fica preta. Ela fica negra, que a gente chama, que é uma catarata extremamente dura. Essa catarata, muitas vezes, eu tenho que remover meu equipamento do olho do paciente para desentupir ele, porque é uma catarata tão densa, tão dura, que ela gasta uma energia gigante dentro do olho. E essa energia que eu gasto no meu equipamento para quebrar a catarata, ela se dissipa para as outras estruturas do olho.
Então, fazendo com que a cirurgia seja muito mais traumática para o olho se estiver num estágio mais avançado, né? Porque o gasto energético lá dentro, que se dissipa, é muito grande e às vezes danifica as células da córnea, pode danificar a retina, aumenta a chance de ter um descolamento no futuro, né? Então, todas essas são complicações que a gente pode ter, que quanto mais cedo eu chego para operar essa catarata, menos chance disso acontecer, menos trauma por olho, consequentemente é uma cirurgia mais segura, de não ter nenhum tipo de complicação. Então, antigamente, quando era uma cirurgia, né, mais difícil, que a gente não tinha esses equipamentos atuais, o médico dizia para o paciente, tem que esperar a catarata amadurecer, porque tinha que estar com uma visão ruim, a ponto de valer a pena todos os riscos da cirurgia. Hoje em dia, como é uma cirurgia bem mais segura, a gente consegue oferecer até para o paciente sem catarata, porque os riscos são tão baixos hoje numa cirurgia de catarata que a gente indica nesse tempo inicial, os riscos são tão baixos e pequenos que vale a pena até nesses casos que a gente quer resolver grau, né? Então, hoje a indicação mudou do passado, né? Então, essa história de ter que deixar amadurecer não é verdade. Então, para o paciente que tem hoje, que chega no meu consultório, se ele tem um grau baixo e ele tem uma catarata inicial e o paciente ainda consegue chegar numa visão considerada normal, se ele não quiser operar, a gente pode segurar um pouquinho. Mas eu já aviso, eu não tenho o que fazer, essa catarata vai seguir piorando. Então, uma hora ou outra, a gente vai ser obrigado a operar. Mas se o paciente chega no consultório, já tem uma cataratinha e já não chega no 100% de visão, ou ele tem um grau um pouco mais alto, né? Não tem por que esperar. A não ser que o paciente, às vezes o paciente deseja botar uma lente multifocal, que é uma lente que tem daí um investimento, né, financeiro um pouco mais alto, né, uma lente um pouco mais cara. Às vezes o paciente me diz, doutor, posso esperar 6 meses para tentar juntar um dinheirinho, para tentar botar já essa lente melhor, para já se livrar? Não, tranquilo, às vezes dá para esperar, bem de boa, vamos esperar sim, volta daqui 6 meses, vamos vendo como é que vai evoluindo, e a gente se prepara, se programa para fazer uma cirurgia com que a gente fica mais livre do óculos, né? Então é E possível. essa evolução da catarata, ela acontece de forma rápida? Depende de cada paciente, né? Porque daí entram outros fatores, como por exemplo, o diabetes, que é um dos fatores mais comuns que a gente tem hoje. A gente sabe que no paciente com diabetes e principalmente no paciente com diabetes não tão bem controlado, que não consegue manter um controle da glicemia muito bom, essa catarata muitas vezes evolui super rápido. Rápido assim, 2, 3 meses, sair de uma catarata inicial para uma catarata total. Mas por que tem essa evolução com pacientes com diabetes? Porque quando a gente está com a glicemia alta, a gente está com muito açúcar no sangue. E esse açúcar, o nosso organismo tenta jogar ele para todos os tecidos do corpo para tentar tirar ele do sangue. E um dos tecidos que acaba caindo bastante açúcar dentro é o olho. Junto com o açúcar que cai para dentro do olho, que sai dos vasos sanguíneos e vem para dentro do olho, junto vem água para tentar diluir. E é esta água que forma a catarata. Entendi. Entendeu? Porque a catarata é quando as células internas do nosso cristalino, elas são células que não têm nada, tem zero de água, são desidratadas. Quando eu hidrato estas células, elas ficam brancas igual a esclera. Histologicamente, se a gente for olhar no microscópio, as células do cristalino, que é uma lente transparente, e as células da esclera, que é a parte branca de fora do nosso olho, histologicamente as células são muito semelhantes. A diferença delas é a quantidade de água. No cristalino é praticamente zero. Na esclera, 80% do volume das células é água. Entendi. Então, se eu hidratar as células de dentro do cristalino até chegar em 80%, ele vai ficar branquinho igual a esclera. Tá, e a hipertensão, ela também pode aumentar o risco de catarata ou não tem nada a ver? Tem Não, alguma outra doença? A hipertensão arterial. Isso. Não, a princípio a hipertensão arterial nem tanto, né? Hoje os mais comuns que a gente tem, que a gente vê mais no consultório, é mais a diabetes e o uso de corticoides, né? Daí um medicamento que é muito usado, às vezes para doenças autoimunes, o paciente precisa usar e tal, ou alergias muito graves, asma. Às vezes o paciente precisa fazer uso crônico, né, contínuo de corticoide. Corticoide aumenta bastante a chance de catarata, assim como a diabetes. Esses são os dois mais comuns da gente ver no consultório.
E aí vem uma cataratinha mais rápido, né? Inclusive o corticoide, você falou de asma, né? Inclusive aquele da De bombinha menos importante, Menos, mas mas o o de- de tomar comprimido mais, né? E o de colírio também que pinga no olho. Às vezes o paciente com alergia vai usando o colírio, né, de forma não indicada pelo médico, por conta, percebe que eu tenho a minha alergia no olho, meu olho coça. Exagero. Eu pingo um corticoide melhor. Daí o paciente fica usando ao longo de anos. E aí não só a catarata, que pelo menos a catarata é um problema reversível, mas aí entra também o glaucoma, né? Glaucoma, que daí é uma doença que muitas vezes, se a gente demorar a fazer diagnóstico e tal, pode ter perda de fibras do nervo óptico e levar a sequelas visuais, né? A gente, inclusive, viu o episódio anterior ao seu, é sobre o glaucoma, justamente a gente falando sobre os riscos que ele tem, né? Doutor, puxando aqui pra gente finalizar, a questão de exposição no sol pode gerar algum risco a mais de catarata? Então, estatisticamente falando, a gente sabe que pacientes mais expostos ao sol acabam tendo catarata mais cedo. Então, por exemplo, um trabalhador rural que fica exposto ao sol, a gente sabe que ele acaba fazendo catarata mais precoce do que um paciente que trabalha dentro de um ambiente fechado e tal, com menos luz, né? Mas não chega a ser uma coisa importante e significativa, porque todos nós vamos acabar tendo uma hora ou outra, né? Ela só chegaria mais cedo, digamos assim. E o uso de óculos, nesse caso, Ajuda, né? É sempre uma decisão. sempre O óculos protege de um filtro pouquinho. solar, Isso. VB, sim, não. Daí tem a ajuda nesse caso, mas é difícil a gente estar sempre usando chapéu, óculos, né? Então acaba que vem de qualquer É mais para uma exposição assim muito frequente, né? Antigamente tinha uma profissão que hoje acho que não existe mais. Se eu estou dizendo errado, alguém me corrija, mas que era o soprador de vidro. Que era aquele trabalhador que ficava soprando o vidro para inflar, para fazer os objetos, né, as taças, enfim, as coisas de vidro. Nem sabia que existia. Esse é uma profissão que tinha catarata super precoce, pelo excesso de exposição daí ao calor. Né? Ao calor. Ao calor. Acabava tendo uma catarata super cedo. Tem algum hábito que vocês conseguem considerar que realmente auxilia na aparição precoce da catarata? Então, tem vários fatores. Quando a gente vai ver mais a fundo, existem vários fatores, mas, assim, os mais significativos que chegam no consultório, no nosso dia a dia, uso de corticoide excessivo e paciente diabético. Principalmente o diabético com não tão bom controle glicêmico. Esses aí é o dia a dia, né? Das cataratas mais precoces. Doutor Rafael, estamos chegando no final do nosso episódio e eu gostaria de deixar então um espaço para ti aí, para tu fazer tuas considerações finais, falar tuas redes sociais para o pessoal, fique à vontade. Nós lá do Hospital de Olhos estamos, né, disponíveis para tratar qualquer enfermidade hoje dos olhos. Nós conseguimos tratar no Hospital de Olhos. Estamos com uma equipe super completa, uma estrutura excelente e nos colocamos à disposição dos pacientes precisando. Nos procurem lá que a gente dá uma conversada. Perfeito, doutor. Eu fiquei maravilhado, na realidade, com essa cirurgia. Eu não sabia que era todo mundo que precisava fazer. Então, eu achei show de bola e já tenho um conhecimento que eu vou usar futuramente, com certeza, né? Mas para o usuário de óculos, essa é uma luz no fim do túnel, ó. Não vou precisar de óculos o resto da minha vida. Se às vezes o paciente não pode fazer uma cirurgia refrativa, porque tem às vezes uma córnea mais fina que não permite ser operada e tal. Sabe que daqui a alguns anos a gente tem alguma coisinha diferente para poder oferecer, né? Não, e eu até pensei em pessoas como meu pai. Ele já fez uma cirurgia refrativa, só que ele tá precisando de usar óculos para perto agora, né? Então provavelmente ele vai ser um dos seus pacientes aí, justamente por causa disso. E fica bom, a gente consegue ajudar e os pacientes ficam bem felizes. Legal. Doutor Rafael, muito obrigada pela tua disponibilidade de tempo aí, de vir compartilhar tanto conhecimento bacana. Eu acho que as pessoas precisam entender e conhecer. Conhecimento liberta, né? Agora a gente pôde aprender aqui que a tecnologia evoluiu muito, então não precisa ter medo mais da cirurgia de catarata, tá tudo certo. E o melhor é que nós temos toda essa tecnologia aqui em Lages, então, à disposição ali no Hospital de Olhos da Serra. Muito obrigada, doutor, pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço. Pessoal,
Se vocês ficarem interessados ali em consultar com um doutor, consultar no Hospital de Olhos da Serra, é só passar o celular nesse QR Code que está aparecendo aqui do lado, que vocês vão ser encaminhados para a central de atendimentos deles e vocês vão ser muito bem atendidos pela equipe competente ali do Hospital de Olhos da Serra. Gostaria de agradecer vocês também por terem chegado até aqui nesse episódio. Acredito que foi um episódio muito bom e esse foi mais um episódio de Hora de Podcast. Tchau, tchau. Tchau, gente.